Não, todo aplauso. Amém. Você pode assentar. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Graças a Deus. Fidelidade do Senhor dura para sempre. Fidelidade do Senhor não depende das circunstâncias. Ele é fiel. Ele é fiel sempre. Ele é fiel em todo tempo. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 120. Salmo de número 120. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Salmo 120, a partir do verso 1. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Ai de mim, que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito tempo moro entre os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falam, eles insistem na guerra. Amém? Os estudiosos não chegaram à conclusão real sobre a autoria desse salmo. Muito embora alguns afirmem que foi Davi, não é, o autor desse salmo. E nós não sabemos exatamente as circunstâncias, não é, o que estava se passando na vida do salmista quando ele escreveu esse salmo. Mas através das suas palavras nós podemos entender que ele estava angustiado. Ele estava expressando a sua angústia, porque ele estava lidando com a mentira dos difamadores. Que coisa, né? E ali o salmista, diante de toda aquela situação, ele olha para si, ele não encontra uma resposta adequada, mas ele olha para o Senhor, e ele é lembrado pelo Espírito de Deus, que o seu Deus, o Deus Criador, é o Deus que não conhece impossíveis. Amém? Você crê nisso? Então ele resolve, diante da sua situação, da sua angústia, ele resolve fazer um apelo. Ele resolve fazer um apelo ao Deus eterno, porque ele sabia que o Deus eterno era fiel, era justo, era absoluto em todas as coisas. Então ele, apresentando a sua causa diante do Senhor, ele estava convicto de que o juiz real, o juiz perfeito, o juiz absoluto, iria então realizar a sua perfeita justiça. Agora, irmãos, nós precisamos sempre estar lembrados que a vida com Deus não nos livra das angústias. A vida com Deus não nos livra das dificuldades. Mas a vida com Deus faz com que a angústia não permaneça, nem as dificuldades permaneçam. É por isso que a gente continua caminhando e eles vão ficando para trás. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, nós vivemos num mundo caído, entre pessoas caídas, sujeitos às mais diversas aflições. E às vezes elas vêm mesmo para arrebentar. E por que não arrebentam? Porque para arrebentar elas têm que destruir o que está aqui dentro. Elas não podem destruir, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então a presença do Senhor faz toda a diferença. Agora, a igreja amada do Senhor, clamar é muito mais do que pedir. É pedir com intensidade e com senso de urgência. Amém? Clamar é isso, apresentando diante do Senhor, não é? Com intensidade e senso de urgência. Então o salmista clamou,
Ele clamou ao Senhor. Então clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único, como disse agora há pouco, que age com justiça absoluta. Isso significa sem qualquer suspeita. Irmãos, nós vivemos no período da graça. Ou seja, nós vivemos no período em que o Messias foi enviado. Ali no Calvário Ele levou sobre si os nossos pecados e iniquidades. Agora não mais a lei, mas agora a graça de Deus. A graça maravilhosa, a graça incomparável do Deus eterno. É por isso que as coisas são diferentes. Mas o Senhor diz algo tremendo, né? Ele usou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, então, ele escreveu, ele nos contou, né? Que clamou ao Senhor algumas vezes por um espinho que tinha na carne, mas o Senhor deu a seguinte resposta: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eita Jesus! Deus diz para ele: a minha graça te basta. Então a graça de Deus, como eu tenho dito, ela não impede que a gente enfrente as lutas, as dificuldades, mas a graça de Deus nos assiste diante de todas as dificuldades, diante dos problemas que enfrentamos, nos momentos de dúvidas, nos momentos em que a gente olha para um lado, para o outro, e diz assim: ô Senhor, se não fora o Senhor, onde estaríamos agora? Aleluia. Agora, irmãos, estar em Cristo é sempre indescritível, porque a vida com Cristo, ela torna-se diferente, porque nós só podemos viver com Cristo, em primeiro lugar, se o reconhecermos como o Filho unigênito do Deus eterno, se o reconhecermos e aceitarmos como o único e suficiente Salvador, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então viver em Cristo é algo indescritível, porque diante das lutas, diante das aflições, Ele está presente para nos sustentar. Ele nos faz lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a presença do Espírito de Deus naqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o único Salvador, é garantida pelo próprio Deus. Não fomos nós que pedimos. Não é um atendimento às nossas petições, não, mas é algo que o Senhor nos deu. Ele nos dá gratuitamente. Mas gratuitamente para nós custou o preço de quê? Do seu Filho unigênito. Qual é o preço? A vida da gente, qual é o preço que vale? A vida do Filho unigênito, do Deus eterno. Aleluia. Então a presença do Espírito de Deus em nossa vida nos faz entender, nos faz perceber o seu agir, e podemos então, temos que aceitar por fé. Por fé. A própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, irmãos, nós precisamos colocar essa fé em ação em todo o tempo, todos os dias, diante das diversas adversidades, diante dos momentos de alegria. O Senhor não vem conosco por alguns momentos, não. Ele habita em nós. Significa o quê? Que Ele está conosco de manhã, de tarde, de noite. Quer chova ou faça sol, a presença dEle é garantida. Aleluia. Não é garantida pelo homem, mas é garantida pelo próprio Deus. Então é indescritível estar no Senhor, porque através dEle o Espírito de Deus nos consola, nos conforta. Como o próprio Jesus declarou lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Ele nos faz lembrar daquilo que aprendemos. Ele nos faz lembrar quem somos, a quem servimos e para onde estamos indo. Aleluia, glória a Deus. Deus fiel e poderoso. E aí, irmãos, a presença do Espírito de Deus na nossa vida nos faz perceber que precisamos de mudanças. Ele nos faz perceber isso. Precisamos de mudanças. E essas mudanças, elas só podem ser operadas pelo próprio Deus. Não é o tipo de mudança que você diz assim: eu vou fazer, eu tenho força para fazer. Não, não tem. Mas é a presença do Espírito de Deus que nos fortalece, que nos reanima. Então nós entendemos da seguinte maneira: eu creio, por isso eu posso dizer que entendo, muito embora não esteja sabendo de coisíssima alguma, mas eu creio, aleluia. E por que creio? Eu creio porque a tua palavra diz, eu creio porque o Senhor é fiel,
Eu creio porque o Senhor é verdadeiro. Eu creio porque todas as promessas que o Senhor fez serão cumpridas em nossas vidas. Aleluia. Então a gente não vai desanimar. Não, a gente não vai desistir da caminhada. Não. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Agora, irmãos, isso ocorre porque a partir do momento que declaramos a Jesus e que o Espírito de Deus vem habitar na nossa vida, o que é que nós fazemos? Nós abrimos a porta do nosso coração e deixamos que Ele entre. Mas Ele não quer somente entrar, sentar e participar de uma refeição conosco, não. Ele quer entrar, Ele quer habitar. Ou seja, Ele quer permanecer conosco. Aí eu lembro daquele texto onde o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Coração como essência da vida. Esse nosso corpo físico, ele é temporal, mas somos seres espirituais. E como seres espirituais somos imortais. Temos um início, mas não teremos um fim. Amém? Agora, irmãos, olha, é impossível deixar de testemunhar do grande amor de Deus. É impossível deixar de testemunhar de tudo aquilo que Ele faz na vida da gente. Irmãos, quantas vezes a gente está desanimado com as coisas que acontecem lá fora. Quantas vezes vem aquela coisa, não, mas aí o Espírito de Deus nos faz lembrar quem nós somos. Irmãos, olha, quando eu subo aqui, que estou ministrando a palavra, desaparece tudo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É algo tremendo, é algo especial que o Senhor faz. E o que o Senhor faz comigo, Ele faz com você. Ele quer fazer com todos. Aleluia. Então, em Cristo Jesus, igreja, nós podemos afirmar que a vida passa a ter um novo sentido. Objetivos diferentes. Consequentemente, propósitos diferentes. O entendimento diferente. A gente passa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Coisas que antes tinham valores, agora não tem mais. Meus amados irmãos, tem algo que não devemos nos esquecer nunca. A nossa oração e o nosso clamor devem estar em submissão à vontade do Pai eterno. A nossa oração e o nosso clamor devem estar em submissão à vontade do Pai eterno. Eu não entendo um Deus onde a pessoa chega e diz: o senhor vai ter que fazer isso, o senhor tem que fazer. O Deus que eu sirvo não é assim não. O Deus que eu sirvo, Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Deus que eu sirvo é aquele Deus que diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Porventura haverá algo demasiadamente difícil para mim? O Deus que eu sirvo é aquele que diz através do apóstolo Pedro: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não foi palavra do apóstolo, mas palavra do Senhor. Ou seja, o apóstolo falou sobre inspiração divina. Era a experiência dele também. Pode lançar sobre Ele. Lança sobre Ele, aleluia. Isso é o que? Um exercício de fé. Amém? Diga glórias ao nome de Jesus. Subindo, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora, a vida debaixo da graça de Deus nos faz saber que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Olha só. Mas a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque não está sujeita à lei de Deus. Olha só. A mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. É por isso que Ele age na vida da gente de maneira diferente. Ele não está agindo simplesmente por agir. Ele não está agindo assim: bem, ainda faltam tantos minutos, eu vou fazer alguma coisa aqui. Não, não. O Senhor planejou tudo. Tudo que o Senhor faz foi detalhadamente planejado. E visando o quê? Visando o nosso bem. Amém? Amém? Visando o nosso bem.
Agora deixa eu falar um negócio para você que eu tenho dito nos últimos tempos. Precisa entender isso, precisa aceitar isso por fé. Deus não interfere nas nossas decisões. Então, em nome de Jesus, tenha cuidado quando você disser, não foi Deus que fez, foi Deus que colocou. Não, em nome de Jesus, pensa bem aí, antes de fazer isso. Aleluia. Então a palavra daquele que está em Cristo tem que ser verdadeira. A palavra daquele que está em Cristo não pode mudar de acordo com as circunstâncias, ou de acordo com os seus interesses. Era o que o salmista estava vivendo. Ele estava vivendo e vendo as mentiras, vendo as pessoas falarem coisas que não eram realidade, porque elas estavam buscando interesses pessoais. Irmãos, tudo que a gente necessita, o Senhor dá para a gente. Tudo. Você vai lá em Mateus 6, você vê Jesus falando. Tudo. Agora, por favor, ele não está dizendo que é para você ficar de braços cruzados na rede, tomando água de coco, com alguém balançando você e outro tangendo as moscas. Não, irmão. Tem que levantar e sair e fazer a sua parte. Fazer a nossa parte. O Senhor nos ensina que aquilo que nós temos que fazer, Ele não fará. Amém? Aleluia. Então, viver conforme os princípios divinos é também permanecer em paz, na certeza de que todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aí aquela batalha passou, ficou lá para trás. E aquelas aflições já acabaram, foram para lá. E as outras que virão? E daí? O Senhor é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que tem o melhor para a nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que os nossos pedidos devem ser apresentados diante de Deus. Eu tenho dito a vocês, que está lá em Filipenses 4, sendo apresentados diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. Mas o Senhor sabe de tudo que eu estou passando, então eu não preciso apresentar não. Mas Ele está dizendo que é para apresentar. Mas eu não apresento, pronto. O problema é seu, agora eu apresento. Diga aí, eu também. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Então a resposta que vem do Pai, ela é preciosíssima. Agora, nem sempre é a resposta que a gente quer. Mas Senhor, eu orei tanto, mas Senhor, eu fiz tanto jejum, mas Senhor, tal. E quando a resposta vem que não é aquela que a gente espera, o que é que a gente tem que fazer? Eu vou dizer para você, por mais difícil que seja, sabe o que é que faça? Rendação de graças ao Senhor. Diga obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso significa que a batalha, a luta não vai prevalecer durante todo o tempo, não. Tem um tempo limitado. Quem sabe, não sei, 4 anos, 2 anos, não sei. Mas o que eu sei de uma coisa, é que na presença do Senhor todas as coisas são diferentes. Todas as coisas são diferentes. Agora, o que nós temos que saber é que o Senhor precisa estar em primeiríssimo lugar na nossa vida. Está lá em primeiríssimo lugar. É Deus. Depois, família. Depois, o trabalho. Depois, a igreja. Igreja não é Deus, nem Deus é a igreja, mas ela é necessária. Porque nós juntos celebramos ao Senhor, adoramos ao Senhor, recebemos a palavra, somos fortalecidos. Irmãos. Claro que vocês já perceberam isso, que quando eu prego, o pastor Murilo está ali sentado. Quando o pastor Murilo está pregando, eu estou ali sentado, fazendo o quê? Recebendo. Que nós também precisamos receber. É verdade. E é tremendo a gente saber pelo próprio Espírito de Deus que a gente não sabe de coisíssima alguma. O que a gente sabe é muito pouco. Mas aquele que sabe de todas as coisas habita em nós, aleluia. Ele nos faz conhecer aquilo que desconhecemos. Ele nos faz lembrar daquilo que esquecemos. É isso. Então nós temos tudo para ser o quê? O povo mais feliz da terra.
Uma outra coisa que nós não podemos esquecer é que em Cristo Jesus nós somos convocados a viver por fé. Viver por fé não somente diante dos bons momentos, mas viver por fé diante de tudo que vem. Faz parte da vida, igreja. Nem sempre a gente ganha, mas até mesmo quando a gente perde, o Senhor está nos ensinando, está nos fortalecendo, está nos preparando para que possamos enfrentar as demais batalhas da vida. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Deus é soberano em tudo. E sabe, Deus não tem que dar satisfações a ninguém. Deus não tem que dar satisfações a ninguém. Pode juntar tudo quanto for de pastor, missionário, crente na terra e orar para poder dizer a Deus: Deus, faça isso diferente. Irmãos, o que eu estou dizendo, no sentido de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer. Eu não estou falando no sentido daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer, que a gente ora e apresenta ao Senhor, é para a gente orar mesmo. Mas eu quero preciso saber que, independentemente da minha, da sua vontade, todos os planos e propósitos que Ele tem com a sua igreja serão cumpridos. Todos os planos e propósitos que Ele tem com você serão cumpridos. Aleluia! Glória a Deus! Então, em Cristo Jesus, nós temos a garantia de que seremos consolados, confortados, reanimados, capacitados. Para quê? Só isso não. Para que a gente continue andando para a nova Jerusalém celestial. Agora não tenha pressa não. Não tenha pressa não. Aí isso aí não está escrito na Bíblia não, né? Alguém diz assim: não, mas tem uma ficha de chamada. Só que ninguém sabe qual é o número. Tá bom. E você quer trocar? Não vou trocar minha ficha de chamada com você, porque de repente você vai ser chamado primeiro do que eu. O Senhor nos ama de uma maneira tão tremenda e maravilhosa, que Ele não deixa que a gente perceba determinadas coisas que iriam nos preocupar além da conta ou nos entristecer. É tremendo isso. Mas na vida a gente enfrenta dúvidas, enfrenta dificuldades. O Pai Eterno continua nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa, e Ele não deixa que nada venha nos faltar. Tem uma versão que diz assim, versículo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Eu separei aqui um texto de Romanos no capítulo 11, a partir do versículo 33, é um hino de adoração. Vejam só o que é que o apóstolo Paulo escreveu sob inspiração divina. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Aleluia. Agora, irmãos, Deus não pode ser plenamente conhecido diante da nossa mente finita. Deus não pode ser completamente conhecido. Tudo que nós sabemos de Deus foi porque Ele se apresentou para a gente. Ora, se a gente não tem condições de assimilar na realidade o que significa a eternidade, ou seja, um Deus que não teve começo e não terá fim. Aí a gente volta, volta, peraí, não teve começo, não terá fim, peraí, não dá. Porque tudo para a gente tem um início, meio e fim. Mas Deus é eterno. E Deus, por ser eterno, Ele já sabia de todas as coisas que iriam acontecer, sim, claro. E porque Ele nos criou por amor. Olha, o Deus eterno, Ele se satisfaz em si mesmo. Ele não precisa da gente para ser feliz, não. Ele tem a felicidade absoluta. Ele nos amou, Ele nos ama.
Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus trabalha para que a gente tenha o nosso caráter transformado, para que venhamos a nos parecer o máximo possível com Cristo, com Jesus Cristo, o homem. O salmista estava angustiado, porque as mentiras, as consequências daquelas mentiras sobre a vida dele, o deixaram angustiado. Mas aí o Senhor fez lembrar a quem ele podia recorrer. O Senhor está dizendo para você hoje a quem você pode recorrer. Recorra ao Deus eterno, recorra ao Deus Criador, vá diante dele. Ele não critica ninguém, não, o Senhor não critica não, fala com ele em todo o tempo. Ele é vivo, ele é verdadeiro, ele é real. Mas por favor, em nome de Jesus, não esqueça que o Senhor não fará aquilo que nós temos que fazer. Então tenha cuidado, às vezes quando disser assim, não foi Deus que escolheu, foi Deus que colocou. Epa, devagar. Olha direitinho para a palavra, para ver o que é que o Senhor está falando. Agora, o conhecimento de Deus se refere ao todo inclusivo e exaustivo conhecimento do próprio Deus. É claro, Ele sabe de tudo. Agora o Senhor trabalha em nosso ser para que possamos aceitar o seu agir. O agir de Deus não segue a lógica humana não, rapaz. Deus sempre faz assim, por aqui, assim, assim. Não, é multiforme a maneira de agir do Senhor. Agora Ele nunca vai agir fora da sua palavra. Nunca, nunca, nunca. Ele nunca irá de encontro a um princípio. Princípio que Ele estabeleceu. Olha pastor, Deus mandou eu fazer isso, isso, isso. Foi Deus que mandou. Aí eu digo logo, foi não. Está fora do princípio da palavra. Isso vai de encontro. Ah, porque Deus vai me mandar para tal lugar, eu vou ficar 5 anos lá. E a sua família? Depois vem me buscar. Nego. Foi Deus que mandou não. Foi não. Mas Ele falou comigo, foi não, falou não. E o Senhor diz isso baseado em quê? Na palavra. Que Deus vem, a bênção vem para todos na família. Não vem só para um, para não, é para toda a família. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos faz entender, nos faz aceitar por fé. Nós somos então convictos de que todas as suas promessas serão cumpridas. E para que essas promessas sejam cumpridas, o que é que eu necessito? Eu tenho que manter o meu coração aberto para Ele agir livremente, irmãos. Ah, irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ah, se a gente fosse agir só pelo coração. Eu tenho falado para vocês, quantas vezes eu tenho que voltar e pedir perdão, pedir desculpa, porque às vezes vem para mim, eu não falei, eu fui um tanto grosseira, que é isso, volta lá, pede perdão. E às vezes a pessoa não está nem percebeu, mas eu tenho certeza que na maioria das vezes elas perceberam. O Espírito Santo está trabalhando comigo, Ele trabalha em você, Ele trabalha na vida da gente, Ele trabalha individualmente, irmãos. Ele trabalha individualmente. Ele quer que todos nós estejamos plenamente conscientizados de que procuramos viver para o louvor da sua glória. Amém? Agora, irmãos, olha só. Nenhuma das promessas do Senhor será esquecida ou deixada de lado. Agora, o verso 1 do Salmo 120 que nós lemos, na versão da Nova Bíblia Viva, nos diz assim, palavra do salmista: quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Eita Jesus! Aí eu achei essa versão muito forte e autoexplicativa. Quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Você já passou por isso? Ah, já passei várias vezes. Olha, a nossa experiência não é a mesma do salmista, mas o nosso Deus é o mesmo do salmista. É o mesmo Deus.
Aí a gente vai lá para a carta aos Hebreus, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Aleluia, aleluia. Agora, irmãos, em Cristo Jesus nós podemos clamar ao Senhor por livramento. Senhor, eu clamo ao Senhor por livramento em determinadas situações. E de uma maneira muito simples, nós podemos dizer que conhecer a Deus é depositar fé exclusivamente nele. Estou dizendo, em termos humanos, de conhecer a Deus é depositar fé exclusivamente nele. Por quê, pastor? Porque ninguém vai conhecer Deus, gente. A gente conhece um pouco, a gente pensa que conhece tudo, conhece não, irmãos. O que a gente conhece é muito pouco, foi tudo que Ele permitiu que a gente conhecesse dele. E tem muita coisa que Ele permitiu já e que a gente não conhece ainda. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, quando a gente deposita fé no Deus eterno, o que é que acontece? Ele nos ensina a apresentar a sua ação com fé. Então o que é que Ele nos ensina? Ele nos ensina a esperar e aceitar a sua resposta. Eita Jesus! Esperar e aceitar a sua resposta. Pastor, eu já esperei muito, agora eu vou resolver. Não faça isso em nome de Jesus. Não faça essa loucura. Mas o tempo está passando, e daí? Deus tem mais noção exata, tem noção exata do tempo, do seu tempo, do meu tempo, do nosso tempo, do que nós mesmos. Amém? Aí, para a gente encerrar, eu quero ler o texto que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículos de 10 a 13. Quais sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nenhum haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e mostrei. Não foi um Deus estrangeiro entre vós que o fez. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, diz o Senhor. Desde toda a eternidade eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Olha só, nós estamos vivendo no período da graça, que é o período da nova aliança, e precisamos sempre estar lembrados disso. Com certeza, por estarmos no período da graça, tem sido a razão da gente não ter sido já destruído. A graça do Senhor, ela é incomparável, assim como a sua misericórdia. No período da lei, era assim: você errou, você vai morrer. No período da graça, você errou, você se arrependeu, você vai viver. Porque Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço do nosso resgate. Então tudo tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder de realizar aquilo que os nossos olhos veem como irrealizável. Ele é aquele que tem poder para agir de uma forma tão tremenda, a gente dizer assim: mas estava tudo de um jeito, o Senhor fez. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí o salmista nos dá uma lição tremenda. O remédio para a angústia e para a ansiedade é clamar ao Senhor. Amém? Então, o remédio para a angústia e a ansiedade é clamar ao Senhor. Meditar na sua palavra. Exercitar a fé no Senhor diante de todos os problemas, dúvidas, decepções, perdas, ansiedade. Amém? Quando estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor,
e Ele me atende. Se você puder, grave isso na sua mente. Quando estou cercado de problemas, clamo ao Senhor e Ele me atende. Agora que eu e você, que nós não nos esqueçamos de sempre dizer: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, conhece a minha mente, mas Senhor, em nome de Jesus, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Fique de pé, adoremos ao Senhor.